Fala, meus queridos! E hoje nosso programa está com um dos dois ícones do circuito anapolino de corrida de rua, Fábio e Adriano, da Dr. Ones e Corujão. Muito obrigado por aceitar o convite, estar com a gente. Queria que vocês dois se apresentassem, falassem um pouco de vocês, falassem da equipe de vocês, um pouquinho aí. Fique à vontade. Pessoal, satisfação estar aqui com vocês. Professor Fábio Santana, coordeno a equipe Unevangélica Corujão Running. É uma equipe que surgiu através de ideia de dois professores, eu e o professor Elton, na busca de motivar um ao outro a fazer um esporte. Então começamos a mobilizar em 2016. Tanto é que o nome ficou Corujão, porque nós iniciamos o treinamento às 11 horas da noite, então era de 11 à meia-noite, algo assim inimaginável, né? Mas era o tempo que tinha, era o horário que tinha disponível para o treinamento na época. E começamos ali com 6, 7 pessoas, aí em 2017 participamos a primeira vez do circuito anapolino com 6 corredores e no meio do ano, em agosto, né, nós vinculamos o grupo de corrida ao estágio supervisionado no curso de Educação Física. E aí criamos um projeto de extensão para atender a comunidade. E a partir dali nós começamos a movimentar o grupo diariamente e foi encorpando, né, foi caindo na graça, né, do público, da comunidade em geral. E é um projeto que ainda hoje nós desenvolvemos dentro da instituição, aberto e gratuito aí a toda a comunidade. Então, treinamentos em grupo, diários, alguns horários pela manhã e outros horários à tarde. E já deixo o convite aí para os nossos espectadores aí a irem conhecer o projeto e participar conosco lá dos treinamentos. Você, Adriano. Obrigado pela oportunidade. Isso aí, estamos com o Fábio aí. A equipe já tem uma longa data, vem de 2017 para cá. Também é semelhante à história do Fábio. Venho motivado pelo Reinaldo Colli, que chamou, vamos correr? E sim, vamos correr. Não sabia nem o que era correr, mas fui lá na cara e coragem. Saí de lá, geralmente sem fôlego, né? Como é normal dos iniciantes. Mas voltei com uma ideia diferente depois daquele dia. Então a equipe surgiu ao longo de motivações, né? Primeiro familiar, depois colega de trabalho e hoje também com vários atletas motivando cada dia mais, em crescimento, né? Então a corrida surgiu. A sua primeira corrida foi no Circuito Anapolino? Circuito Anapolino, Avenida Brasil, descendo. Hoje o Brasil ocupa a segunda colocação no mundo, no Strava, com mais de 18 milhões de usuários na plataforma. A corrida de rua é uma modinha ou não? Cara, eu coloco da seguinte forma. Hoje o Strava, né, já que você trouxe aí um dado do Strava, o Strava é um dos recursos, dos principais recursos, né, ou aplicativos que quem pratica esporte utiliza, não só na corrida de rua, mas também no ciclismo, natação. Então são vários tipos, né, de prática esportiva e que o Strava ele consegue fazer ali um monitoramento. E quando se fala em moda, nós temos aí, ao longo da história, né, principalmente voltado aí à área da educação física, diversas modalidades que surgem de fato como moda. Modinha do verão, modinha agora para o inverno, e vem e acaba. Então a corrida de rua eu vejo que não é uma moda, é algo que chegou para ficar. Então o histórico mesmo, se nós pegarmos aí um levantamento do histórico, né, de 15 anos aí do circuito anapolino, consegue perceber desde a primeira etapa quando foi criado, e eu sinto, né, tenho a honra, até me sinto lisonjeado de falar que a professora Simone, né, a Simone Pereira, que iniciou juntamente com outro professor na época na Secretaria de Esporte, na gestão do professor Ademir Marinho, que era o secretário na época.
E nessa época eu fazia parte da diretoria ali do Secretaria de Esporte, e surgiu essa ideia de se criar, né, um circuito de corrida para a cidade de Anápolis, visto que é uma prática que viabiliza, é inclusiva, e comparada a outras modalidades esportivas, a algo barato. É claro que depois vai se profissionalizando, fica um pouco mais caro, mas barato porque qualquer pessoa pode participar, em plenas condições físicas, né, e de saúde. E ali surgiu a primeira etapa, menos de 150 pessoas, né, quando iniciou. Ao longo do ano, quando se bateu a casa de 500 inscritos, foi uma festa. Quando se chegamos a 1.000 participantes, foi outra festa, uma grande comemoração, e de lá para cá o resultado é esse. Nós estamos aí com 6.500 inscritos, né, que começou a primeira etapa com praticamente 6.000 pessoas, né? 5.800 pessoas que concluíram, né, a prova. Então isso demonstra, e o próprio crescimento da corrida na nossa cidade, outras empresas, né, privadas trazendo corrida de rua para Anápolis, como nós tivemos esse Circuito das Estações, Track Field, entre outras, né, que estão chegando, é fruto de todo o trabalho que foi iniciado aí há 15 anos atrás. Então é algo que não cresce só em Anápolis, mas em todo o estado, em todo o Brasil e no mundo. Se puxar aí os dados, vai perceber que é uma crescente. Inclusive o Adriano estava olhando, o ano passado foi a primeira etapa, deu 3.500 e poucas pessoas. 3.518. O máximo foi a quinta etapa, né? 5.077. 5.077. Quer dizer, então hoje a primeira etapa, que é que tem menos pessoas, então já passou a que deu mais no ano passado. Sim, já Se a gente comparar o dado da primeira etapa do ano passado, 2025, versus 2026, que foi a primeira desse ano, tivemos um crescimento de 60,4% de pessoas. Estimada mais ou menos 2.000 e pouquinhas pessoas ao mais do que o ano passado. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que não é modinha mais, né? Ficou algo crescente por enquanto. Ainda mais assim, eu acho que o estralo, né, o start inicial mesmo para a corrida vir só crescendo foi após pandemia, né? Porque o pessoal na pandemia só podia fazer ciclismo e correr. E o pessoal viu que a atividade física é muito importante, né? Porque as pessoas que eram sedentárias tiveram muito problema na pandemia. Sim. Esse é um outro ponto, né? Então, hoje, nós sempre colocamos, né, você também da área conhece muito bem sobre isso, mas o estilo de vida ele é determinante, né, na vida das pessoas. O estilo de vida, nós temos aí 5 pilares. A prática de exercício e o aumento da atividade física. Nós temos a parte da nutrição, a alimentação, que é essencial. O repouso, né, o sono. Então, de 6 a 8 horas de sono dia é remédio para muita coisa, né? A gente recupera o corpo e a mente. A própria questão, quando se fala do uso de drogas lícitas ou ilícitas, né, que é um outro ponto. Então, tudo isso está atrelado a escolhas que o ser humano faz e ao seu estilo de vida de forma saudável. Então, evitar o uso de drogas lícitas ou ilícitas, melhorar a qualidade de sono, ter uma alimentação equilibrada. E quando se fala na alimentação equilibrada, também a própria ingesta de água. É muito comum nós percebermos pessoas que eu bebo água quando eu estou com sede. Cuidado, sede é o primeiro sinal de desidratação. Então nós devemos ter a rotina e o hábito, né, de ingerir água, e principalmente a corrida de rua. Quantos treinos ou provas que nós fazemos um sol escaldante. Então, se não houver uma hidratação adequada, vai haver comprometimento no rendimento. Aí o próprio treinamento em si. Então, tudo isso contribui muito. E a questão da pandemia que você citou, é algo que, de fato, quanto menor o nível de condicionamento físico, né, do indivíduo, quanto mais inativo ele é, pior foi para ele. E grandes perdas, né, no mundo todo de pessoas que chegaram a óbito foram pessoas que realmente tinham alguma complicação, algum problema coronário, que é devido grande parte desse estilo de vida inadequado que as pessoas levam.
Sim. E vocês, as duas equipes, estão sempre no pódio de mais equipes do ano ou mais equipes inscritas. Quantos corredores vocês têm hoje na equipe de vocês? Aí eu tenho uma média, na Doutores Runners tem uma média de 800 a 820 aproximado, né? Por corrida. Por corrida. Esse ano está maior devido ao crescimento, mas a gente vem de ano passado de 600 a 700 por corrida. O ano passado nós tivemos uma média, né, de 750 participantes por etapa. Esse ano, a primeira etapa, nós já tivemos concluintes, 927 corredores concluintes. Aí teve aqueles que já estão pegando gancho aí, né, porque inscreveram e não compareceram. E é uma questão que vale a pena aí ressaltar, e principalmente para quem está nos ouvindo, né? E lá, entre as assessorias, a gente até brinca, cara, inscreveu, correu. Se não correr, vai pegar gancho, e tem ainda a questão da multa, né? Porque está tirando a oportunidade Sim. de quem quer correr. Não, sem falar que a prefeitura tem um custo com isso, né? Tem um custo. O drama é melhor. Qual foi o custo só das pessoas que não correram esse ano, nessa primeira etapa? Posso estar errado em números exatos, mas cerca de R$32 mil aproximadamente. Isso é o custo que a prefeitura teve só de pessoas que não correram. Não correram, né? Ela deixou, né? Alguém deixou de receber, né? Enfim. Até porque, né, tem um custo estimado em torno de R$70, né, aproximadamente por corredor. Então, se a prefeitura, o ano passado, abriu 5.000 vagas, então multiplica isso por 70. Esse ano começamos com 6.500, estão trabalhando para 7.000 vagas no circuito anapolino. Então, um custo médio de R$70 por corredor. É muito dinheiro. Então, isso é significativo. Sim. E tem a questão do alimento. Então, por exemplo, o ano passado foi arrecadado 76 toneladas de alimento ao longo do circuito. Esse ano, só na primeira etapa, parece que chegou próximo de 14 toneladas. Quase 14 toneladas. De 14 toneladas de alimentos. Quer dizer, o ano passado arrecadou 76 ao longo de 8 etapas, esse ano na primeira praticamente 14 toneladas. Então isso mostra, né, crescente que vem também por esse lado social, né, de atender pessoas, famílias em vulnerabilidade social. E eles organizaram muito bem essa questão dos alimentos, porque de número até a certo número é um alimento X, não é? De acordo com a sua com a numeração que você recebe, a prefeitura passa uma lista e daquela lista você passa o alimento conforme o número de peito. Então tem N opções lá e todos nós, pelo menos da assessoria, estamos seguindo aquilo para realmente fazer uma cesta básica para ajudar terceiros, né? Como é que é a logística? Buscar chip, separar chip, separar alimento, fruta no dia. Eu acho que quem não tem noção, quanto maior a equipe, maior o problema, maior a gestão. Então, o Fábio e eu, nós temos uma gestão, a palavra que muitos falam aí, complexa, né? Mas no final dá tudo certo, né? Então, o Fábio tem uma maneira de gerir, eu tenho outra, e no final são bem detalhistas, né? Porque pelo menos eu faço double check em tudo que eu faço para não ter problemas para o atleta final. O atleta final, o que ele quer e espera, né, é receber um chip e correr. É isso. Não sei. É similar também, né? Nós temos um controle, um cadastro de todos os corredores, né? E todos que participam do nosso grupo, nós temos lá um cadastro. E nem todos que estão no grupo participam das corridas. Às vezes por questão de não estou me sentindo preparado ainda, não estou pronto, não dá certo. Então nós temos pessoas que estão no grupo aí há 5 anos e nunca participou de uma corrida. Porque vai ali dentro de um objetivo que é qualidade de vida. E para ele, só de estar ali no treinamento já é o suficiente. E é tão engraçado, né, que tem pessoas que chegam e falam: professor, eu não vou no treino porque eu não consigo correr. Cara, é bem interessante porque nós temos, né, de crianças a idosos, pessoas de todos os níveis, iniciantes, intermediário, avançado, atletas federados, né, que são os atletas de elite, e cada um treina, executa o treinamento dentro do seu
do seu nível, dentro do seu condicionamento. Então nós temos pessoas que no treino estão iniciando, vai lá para fazer caminhada. Tem pessoas que têm dificuldade de acompanhar a parte de aquecimento, mas está ali. Eu sempre falo, parabéns por você estar aqui e pela sua escolha. Você está muito melhor mesmo caminhando do que muitos que ficaram em casa. Então fica aí uma dica, né, para quem está no sofá, que existe vida fora do sofá. Ah, sim. Inclusive o circuito napolino é inclusivo, né? Sim. Ah, tá vendo? Qual que é a idade, a faixa etária que mais atletas? Se for masculino, das 40... 30 a 39. 30 a 39 Esse tá com quantos atletas? É uma faixa... Ó, a média para o ano desse ano foi 906 atletas. Só nessa faixa etária? Só nessa faixa etária. No masculino. Do masculino. E do feminino, já temos aí a faixa etária de 30 a 39 também. Mesma faixa. Mesma faixa. Então a galera dos 30 aos 39 está se preocupando mais em movimentar. Também 996. E curioso que as mulheres estão correndo mais do que os homens. Tem mais mulher? Tem mais mulher. Tanto o ano passado... É porque eu vi os dados tem mais mulher, né? 50 sim. e poucos por cento é mais mulher. 51% são mulheres, né? Então as mulheres estão dedicando mais ao esporte do que os homens, né? E no passado não era assim, tá? Esses dados começaram a surgir mais mulheres correndo em 2025 do que os outros anos passados. Era o inverso, né? Homens corriam mais. Mas esse cenário foi mudando. Peraí. E existe essa briga em busca do pace perfeito, do tempo perfeito. Qual que é porque assim, às vezes a pessoa fala assim, não vou, igual o Fábio falou, não vou, eu corro mal, faço acima de 30 minutos, 5 km. Qual que é a média geral de 5 km? Então, a média... vamos pegar dados mais recentes, mas a média vai em torno aí de 40 a 42 o feminino e 39 a 38 o masculino. Uma média geral de tempo, né? Que é o tempo líquido. É um tempo alto, né? É um tempo alto, né? Uma média, né? Então, nem todo corredor é rápido. Só porque muitas pessoas acham que a corrida é rápida, né? Mas a média não fala isso. A média está bem alta. Inclusive tem alguns estudos, né, que colocam um percentual muito baixo, né, de homens que fazem 5 km abaixo de 25 minutos e mulheres abaixo de 30. Então, quem corre nesse tempo, cara, está muito bem. Muito bem. Então, a média ela é mais alta. E é bem interessante, nós estamos fazendo um controle agora por etapa. Então, internamente, nós temos lá um ranqueamento da equipe. Então, no final do ano, a gente sempre faz uma confraternização e tem, né, um estímulo, um agrado ali para esses atletas que estão dentro do ranqueamento. E esse ano nós já adotamos ali uma planilha onde cada um vai inserir seus dados para verificar a evolução de corrida a corrida. Apesar que a primeira, ela um circuito mais pesado que nós temos, é um percurso mais desgastante. Isso precisa ser levado em consideração também. Então, para o segundo circuito, para a segunda etapa, vão ter pessoas aí que com certeza vão alterar e reduzir 2 minutos, entre 1 a 2 minutos o tempo de prova. Porque essa primeira etapa é difícil? Sim. Sim. E isso não é porque ele evoluiu 2 minutos de um mês para o outro, de uma etapa para outra, mas é pela característica do percurso. Então tudo isso vai influenciar. Mas o próprio atleta, ele tem nesse controle, ele sabe ali do seu ritmo, do seu pace, e ele trabalha justamente em prol de melhorar esse rendimento, né? Melhorar esse pace. Hoje o circuito napolino é dividido por ondas, né? Que é a Elite. Elite, que é a onda amarela, né? Aí nós temos, o pessoal até coloca, né, Subelite, que é o azul. Aí nós temos o verde e o laranja. Então o laranja normalmente para quem está num tempo mais alto ou quem vem a primeira vez, né, para participar. E ele procura fazer o seu tempo justamente para se encaixar dentro do limite de ondas. Não sei se o Adriano trouxe ali a questão do tempo, mas
O Elite, ele é abaixo, o masculino sub-17 30. 17,30. E o feminino 22. 22, abaixo de 22, no amarelo. No azul tá entre 17,31 a 22 para o masculino e 22,1 a 25 para o feminino. Isso, aí a onda verde, né, no masculino de 22,01 a 30 e de 25,01 a 32 no feminino. E depois a onda laranja vem para o masculino acima de 30,01 e aí não tem limite, e 30,02 para o feminino. Então, eu acho que esse ano veio algo inovador, né? Porque nós não tínhamos sistema de ondas, né? Acho que tem oportunidade para todos aí, né, Fábio? Tem. E é tão interessante, já a gente parabeniza, né, a gestão aí do secretário Divino, dos diretores, né, a Elba, Danilo e também o professor Marcos Bonfim, que está à frente, né, de todo o trabalho. E algo diferente que vem acontecendo, que é essa união entre as assessorias. Então, as assessorias e o público, de uma forma geral, tem voz ativa. Então, tudo que ocorreu no ano anterior, que foi pontuado, foi procurado melhorar para esse ano já tem algumas indicações, mas não dá para mudar, porque é feito um edital, uma licitação, mas que para o ano que vem já outras mudanças, e o que for necessário, né, o que for possível de adequar, está sendo adequado. Então, o próprio atleta, o próprio corredor, ele tem uma voz ativa. E isso é importante, porque são os corredores, são os atletas que fazem tudo isso ser possível. Então, é algo que a gente parabeniza a cada um dos atletas, independente da onda, independente do tempo, da idade, mas que eles fazem acontecer. Eu falo sempre lá, competição sempre é contra você. Porque tem muita pessoa que olha para o lado e fala, eu não consigo correr, sei lá, vamos supor, 22. Ele acha que ele não é um corredor, mas não. A média não fala isso para ninguém. Fala que se você correr, independente do tempo, o Fábio já falou, saiu do sofá, já é um corredor, né? É um vitorioso aí. E esse é um ponto interessante, porque as pessoas falam, eu queria pegar um pódio, mas o pódio, o pessoal que chega no pódio é nesse tempo. Cara, e aí as pessoas se comparam, né? Aos atletas de rendimento, aos atletas, quer dizer, quantos anos de treino o cara tem? A questão genética, a questão fisiológica, então são vários fatores que vão contribuir com o sucesso. Se fosse assim, todo mundo começava a treinar e teria sucesso. Sim. E não é, você tem lá a cada 1000 tem um que destaca, ou a cada 5.000 tem um que destaca. Então, existem, né, diversos fatores fisiológicos, hormonais, principalmente genéticos, que vão definir isso. E o que o Adriano colocou, a referência é você. Então, quando algum atleta, algum corredor nosso vem falar alguma coisa, meu amigo, a sua referência é você. Você chegou, você só caminhava. E é muito bacana, cara, quando você vê o cara, ele consegue, nós temos diversos exemplos, que a pessoa chega lá, começa a treinar, não sei se eu vou conseguir, porque eu não consigo fazer uma volta completa na pista. E é tão interessante que as pessoas chegam, professor, quantos quilômetros tem a pista? Eu ponto 4. Vai, como assim? 400 metros. Sério? Mas desse tamanho? Cara, mas é 400 metros. E tem gente que não consegue fazer uma volta correndo. No dia que consegue fazer uma, duas, cara, é alegria, é superação. Quando eles vão para a corrida a primeira vez, é um ápice para eles, independente do tempo. E isso eu falo muito dentro da equipe. O importante é você participar, é você sentir a atmosfera, o ambiente é totalmente diferente, é diverso de tudo que você já vivenciou. Então é um momento que você precisa, né? E a partir daquele momento que você foi, aí depois você define se vai na segunda, terceira etapa. Mas tenha a experiência, mesmo que você vá caminhando. É possível você fazer a caminhada em menos de 1 hora e obter ali a sua medalha de participação. Então vá para sentir isso. E você é sua referência. Sim. Isso é essencial. Esse ano as medalhas vão se encaixar, fazer a mandala? Vamos fazer a mandala. Desde o ano passado já tem a mandala. Foi a palavra Anápolis, que
Fizeram a mandala de 8 etapas. Esse ano vai ser a bandeira de Anápolis, A bandeira. que também vai se encaixando etapa a etapa, né? Então, quem faltar alguma etapa, perde o estilo da mandala. O circuito anapolino é uma das corridas mais organizadas do estado de Goiás, né? E na categoria elite, quando você entra na elite, tem alguma regra de tênis? Você tem que mandar a marca do seu tênis, alguma coisa assim ou não? Não, são poucas as provas, né, que tem esse controle. Em algumas maratonas exigem, né, a questão do drop, a questão do material. Então, em algumas provas, em nível mundial, tem alguma exigência. Mas na grande maioria das provas, corrida de rua, não se tem essa exigência. Então é a questão do tempo e o atleta conseguir se manter naquele tempo. E como você fez esse questionamento, até algumas pessoas que pensam, eu quero fazer a maratona X, tá? Mas algumas maratonas você não consegue estrear, porque você precisa comprovar a participação em alguma outra maratona e ter um tempo de corte. Então algumas maratonas aí, se não me engano, é de Boston. De Boston, ela tem sub 4. É um dos... Então, para você, que a maratona de Boston, que é uma maratona épica, vamos dizer assim, né, de grande referência mundial, eu quero participar. Beleza, você tem que participar de alguma outra, fazer a maratona completar abaixo de 4 horas para que você tenha acesso e tenha condições de participar. E a de Boston agora, pela ascendente de crescimento, além de você ter o índice, você participa de um sorteio ainda. Então vai ficando mais difícil entrar em algumas provas. Então para você fazer inscrição, você tem que fazer sorteio. Você tem que ter o índice, que o Fábio acabou de falar, você tem que ter um ponto de corte limite. Além disso, você entra num sorteio. Não é porque a do Rio também foi assim esse ano, né? A do Rio não tem o ponto de corte, né? Mas foi só o sorteio. Tem a diferença. Pelo número de participantes. Pelo número de participantes. Tem uma diferencinha aí. Mas aí quando faz sorteio, eles separam algumas vagas para assessoria ou não? Não. Nesse caso da de Boston, não. Mas e a do Rio? A do Rio tem a parte de assessorias. Aí essas assessorias são a regra eles limitam aí, por exemplo, assessoria X ou Y tem 100 vagas. Aí eles podem vender como se estivesse na prova, né? Mas não tem essa regra de sorteio nas assessorias, não. Aí a assessoria que faz a gestão. E uma maratona, 42,195. Corri, eu posso me considerar um maratonista? Sim. Refaz a sua pergunta. Eu entendi de uma outra forma, o Adriano já respondeu que sim. Pelo que eu entendi, minha resposta seria não. Uma maratona, 42,195. Fiz uma prova de 42,195, né? Uma maratona inteira. Posso me considerar um maratonista? Sim. Aí, nesse aspecto, sim. Sim. Mas a prova tem um limite de tempo, né? Qual que é o tempo na prova? Se não estiver enganado, é 6 horas ou 5 horas e 50. Não tem, depende da prova, eu acho. Algumas, o ponto de corte, 5,50. 5,50. Porque tem pessoas que fazem acima de 6 horas. Então, você mais caminhou do que correu, né? Então, não se caracteriza. Aí você não se torna, pela prova, não uma maratonista, mas você concluiu 42,195. Eu acho que sim, você é um maratonista. Não pelo tempo da prova. eu já seria ultra maratonista, que eu já fui 7 vezes a Anápolis Trindade, 84K. Correndo, andando? Caminhando. A última, o ano passado, a gente intercalou um pouquinho uns trotezinhos, né? Mas assim, é pesado. Eu fui uma vez. Então isso não garante. Pela prova, aí agora você falou bem explicado, porque pela prova tem um limite de tempo. Então, dentro daquela prova, se você não atingir o limite, você não é um maratonista pela prova. Mas pela distância, sim, você é um maratonista. Igual a corrida de 5 km, né? Existe lá um limite pela federação, 1 hora, 60 minutos. Tanto é que todo organizador de prova, e isso já vem em regulamentos, você concluiu a prova dentro do tempo, você vai receber sua medalha finish, sua medalha de participação. Cara, cheguei após 1 hora. Normalmente, algumas provas se fecha o pórtico, né? E aí você já chega, mas não passa pelo pórtico de chegada e já está desclassificado. E aí nem a medalha você recebe.
Mas 1 hora dá um tempo, dá para terminar, Dá. né, gente? 5 km. Caminhando, você faz Caminhando muito você bem. faz. Nós temos aí um grupo da terceira idade que elas largam depois de todo mundo, são as 20 idosas que normalmente elas vão caminhando. É com a camisetinha lá da Uniap, né, de um projeto que nós temos na instituição, elas fazem lá com 48, 50 minutos, divertindo, caminhando os 5 quilômetros, fofocando, contando histórias e completando a prova dentro do tempo permitido. Qual que é o atleta com maior idade de vocês? Eu vi ali no... o Adriano tem de 70, 74? 70, 70. Eu acho que tem mais aí, com mais idade. Eu tenho alguns 80 a mais. 80 a mais. mais. Eu tenho 80 a mais também. 80 a mais. Inclusive. E bem animada, viu? Mais animada do que se pegar um de 17, às vezes. Esse pessoal tem que largar mais atrás mesmo, né? Porque é até meio perigoso, não? Questão do cuidado, né? Então. Mas aí é dentro da classificação da onda, né? Uhum. Mas esses 2,80 a mais que nós temos, né, até pelo tempo ali, já é laranja. Então a gente sempre orienta, deixa para sair um pouco mais atrás, né, para evitar incidentes. E são atletas que praticamente quase toda prova eles estão no pódio. Eles, né? Sim. É, porque tem poucas pessoas. Então são poucas pessoas, né, e sempre essa primeira etapa mesmo, a dona Geralda, né, que me permite aí citá-la, ela terminou a prova, professor, senti um pouco, estou com inflamação no quadril, caminhei parte da subida, acho que eu vou embora porque eu nem devo ter pegado o pódio. Falei, não, mas a senhora desceu correndo? Desci, mas na subida a parte dela foi caminhando, mas eu caminhei rapidinho, falei, vamos ver os resultados. Aí tinha conquistado aí no 2º lugar. E aqui a subidinha da Brasil é judia, viu? Porque ela só vai aumentando ali. Ali ela não é pesada, um trem, né? pesada. A mesma subida, ela vai aumentando. Ó, a primeira etapa participaram 5,80 a mais. 5. 3 no masculino e 2 no feminino. Então, é um número bom, eu acho. É bom porque o pessoal dessa idade não tem atividade física igual 80, o pessoal de 30 e 39, né? Não. Porque na 30 e 39 a galera já tinha atividade física ali no colégio, já praticava mais esporte, né? E é o que o Fábio falou, a média está em 59 minutos para o feminino e o masculino 46. E se lembra, a média da prova é 40 minutos para o masculino e 39. Então eles estão muito bem. Então os números assustam às vezes, né? Mas é isso. O 5K, você vai um pouco na garra ali, né? No susto e tal, anda um pouco e dá um tiro. 21 para cima, é só treino ou psicológico também ajuda bastante? Treino. Cara, até mesmo a prova de 5, né? É treinamento. Então, por exemplo, igual você citou, às vezes sai no tiro, vai caminhar, quer dizer, isso não é uma corrida ideal. A corrida ideal é aquela que você largou, consegue manter ali um ritmo e concluir a prova. Então, fisiologicamente, a gente coloca aí, alguns atletas na prova de 5K vão correr aí próximo dos 100% da sua capacidade. Então, normalmente, acima de 90% da capacidade. Diferente da maratona, o cara vai correr ali a 85%, porque a distância ela é muito longa. E prova de 5, todo mundo, a grande maioria das pessoas que fazem uma prova de 5 km, eles fazem isso no treino, ou até mais que isso, dobra que isso. A prova de meia maratona, nós tivemos ano passado a primeira meia maratona de Anápolis. E ela foi organizada, hein? Foi muito bem organizada. Então, quando divulgou, cara, metade do grupo, pô, vou na meia. Eu falei, cara, mas pera lá. Vocês não foram nem nos 10,5 na mini maratona e agora querem ir para meia maratona? E o percurso eu achei muito difícil. Sim. Então eu mesmo acabei coibindo algumas pessoas, né, porque nós, enquanto professores, enquanto treinadores, você conhece o seu público, então seria muito desgastante. Alguns não iriam conseguir de fato. Falei, cara, não vai, mantém a prova dos 5. Porque precisa de treinamento, você precisa, é uma série de fatores, né? Não é só querer.
Então, você precisa se preparar para isso. E foi legal porque todos, né? Sim. Eu creio que todas as assessorias fizeram um trabalho de conscientização sobre isso. O professor Marcos Bonfim promoveu uma live. Eu estive presente, o Emanuel maratonista também. Nós falamos de diversos fatores fisiológicos e para não se tornar uma aventura e trazer uma frustração posterior. Então, como entrou no calendário, aí sim nós temos já corredores que já estão fazendo uma preparação para encarar a meia maratona. Então, são provas totalmente atípicas, diferentes. O nosso treino ali do dia a dia, dentro do nosso grupo, nós conseguimos fazer um treino para as provas de 5 e 10. Pessoa quer correr 15, 18, 21, igual tem, a gente já orienta e já faz um treino diferente. Quero fazer um ciclo para maratona, totalmente diferente. E maratona, enquanto as provas mais curtas, de 5, você treina, faz um longão de até 3 vezes mais que o percurso dos 5, cara, na maratona, imagina, você não faz nenhum treino de 42 quilômetros, você não simula uma maratona. Não, então, ali é entre... 2 semanas antes você faz o quê? Uns 35? É entre 30 34. 34 quilômetros é o platô. E é umas 2 semanas treino. antes, né? O ciclo dura uns 4 meses, né? Não, para quem está bem condicionado. Mas se você corre ali 35 que antes de 42, antes de ir para a prova, umas 2 vezes? Não, aí depende do tempo da periodização do atleta. Mas isso depende muito. E uma periodização, para você fazer distribuição de carga entre o volume e intensidade, vai depender de quantos meses você tem. Quantos mesociclos eu tenho para fechar esse macrociclo? É um macrociclo de 4 meses, de 6 meses, de 12 meses. Então, para cada um, você tem uma estratégia diferente. Sempre lembrando, individualidade biológica. E é comum nós vermos, eu tenho, o Adriano deve ter também, atletas que são planificados. Sim. Então nós temos atletas que estão lá na toca da coruja, como a gente chama, dentro da instituição, mas que tem um treino individual, ele tem um treino dele, porque ele tem ali um objetivo, tem um foco. E às vezes outras pessoas, vou fazer o treino junto com um colega. Não dá certo. Cara, não dá certo. Qual é o seu pace? Aí nós sempre fazemos testes para quantificar a Z1, a Z5. Então o treino, o volume, intensidade, ele é distribuído dentro dessa zona alvo de treino, que é do Z1 ao Z5. Então talvez o Z3 de um pode ser o Z1 do outro, ou o Z5 de um outro. Então assim, são características... eu não sou um corredor, né? Igual assim... Eu tô melhor que a média, né? Mas é muito difícil você achar alguém que corre no seu ritmo. Ou ele corre muito abaixo, ou ele corre muito, muito alto. Acaba atrapalhando, né? Ou você cansa porque eu sinto que correr lento me cansa mais do que forçar. Correr mais rápido. E aqui eu até aproveito essa deixa sua. Quanto mais treinado o indivíduo, maior a dificuldade dele correr mais lento. Então, dentro de uma periodização, nós trabalhamos ali Z2, entre Z2 e Z3, que é abaixo do limiar, e é uma intensidade que nós chamamos de maior aporte mitocondrial e maior eficiência metabólica. É dentro desse Z2, próximo de Z3. E para quem corre, é um ritmo difícil de manter. Ele é um ritmo lipolítico, ele é um ritmo regenerativo e é um ritmo de aporte mitocondrial. Então, principalmente a base do treinamento, e sempre anualmente nós fazemos um trabalho de base com alguns desses atletas, é onde ele precisa fazer um treino mais dentro dessa característica. O relato deles é sofrido. E para a gente que corre um pouquinho mais, a gente sabe que também, igual você citou, parece que quanto mais devagar eu corro, mais desgastante. Porque você muda a mecânica da corrida. Não tem como você manter a cadência e amplitude da passada devagar, num Z2, por exemplo, como você faria em um Z4.
Então, e por isso que dá um desgaste, né? Parece que fica mais lento, é mais demorado, o desgaste é maior. O tempo de contato com o solo, ele é mais demorado. E isso, consequentemente, vai gerar um desgaste maior. Gera, igual eu sou pesado. Eu subo bem, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de descer. Eu desço segurando. Aí às vezes você vai correr com a pessoa que sobe lento, mas desce solto, aí você, nossa, rebenta. Eu sou o contrário, eu subo devagar e desço. Eu gosto soltando. de subir. A subida eu subo bem. É meu sonho, mas meu joelho não permite. Mas é engraçado, igual vocês estão falando de maratona, eu já vou pra minha 3ª maratona. E eu sou pesado, não sou um corredor leve. Mas tenho a lentidão que o Fábio comentou, né? Eu não sou meu treino não é rápido, mas eu tenho a cadência mais lenta. Então com isso me dá mais constância, né? E isso, a 3ª maratona. E sempre que eu faço a maratona, eu faço com desafio, né? Que é 21 no sábado e 42 no domingo. No meu peso, né? Que eu não sou um corredor leve. Mas quebra a ideia de que todo corredor é magrinho, todo corredor tem as pernas longas, enfim. São mitos que a galera deixa de correr por conta de que vê assuntos diferentes da internet, né? Ou algo que ela viu, ou que ela acha, né? Achismo, né? E nem sempre é assim, né? Então... Esse desafio que tem, eu acompanho, não sei se tem outros, mas eu acompanho mais do Rio, né? Que é 21 no sábado e 42 no domingo. Desafio Cidade Maravilhosa. Cidade Maravilhosa. Qual que é o corpo no dia não tá dolorido? Você não sente muita dificuldade não de correr 42? Há um cansaço, mas é o que a gente falou, a gente treina pra isso, né? Então, eu mesmo... O corpo tá acostumado. Acostuma, né? É um cansaço, mas é um cansaço que a notícia já tá pronta pra 42, né? Depois que acaba os 42, vai falar, você tá cansado? Sim, o corpo requer todo um trabalho, né? Que é a nutrição, o que você perdeu de água, você tem que suprir, então... Existe toda uma estratégia para isso. E quando se fala na estratégia, complementando o que o Adriano trouxe, né? Algo que nós sempre alertamos: não invente estratégia no dia de prova. Sim. Você testa isso antes, né? Quanto mais longa a prova, maior e mais eficiente tem que ser a estratégia. Então, até a reposição que você vai fazer, né, de carboidrato, de sais, de minerais, de água, você precisa já ter feito isso em algum treino para você acertar no dia da prova. Cara, vai fazer estratégia no dia da prova, inventar moda no dia da prova, tá perdido. Não vai dar certo. Ainda mais que o cara usa de 30 a 60 gramas de carboidrato hora, né? Se isso aí... talvez nem hora, né? Cada meia hora, né? Isso aí pode dar uma má gestão séria. Para mim, por exemplo, meia maratona, eu já fiz 7. Para mim, é a cada 5K 20 gramas. Um gel. Um carbogel. 28 gramas. É um sachê daquele. Porque aí já tem a água no percurso e normalmente a meia maratona tem um ponto de hidratação com isotônico. Então é o suficiente. Para mim, dá muito certo. Pode ser que para outra pessoa já não dá. Mais então, ou menos a reposição. Precisa se treinar isso. E até a própria reposição hídrica, né? A quantidade de água a ser ingerida. Você precisa ter esse controle. Senão o cara pega um copinho e vira de uma vez, aquilo vai pesar. Então você precisa ajustar essa reposição. E vou até parabenizar aqui o Adriano, né? Porque 3ª maratona, né? Incluindo o Desafio Cidade Maravilhosa. Meu sonho ainda é fazer esse desafio. Mas já tem 3 anos que eu estou tentando, né, fazer uma periodização para encarar uma maratona. E normalmente ali na transição de março para abril eu já sinto. Eu tenho... Clinicamente, tem muita gente que não sabe, acho que nem o Adriano sabe, né? Mas clinicamente eu sou proibido de correr por algumas limitações que eu tenho em coluna e joelho. Então, ortopedista, cara, você é proibido de correr, proibido de pedalar, proibido de jogar futebol, proibido de qualquer modalidade de impacto, pela questão, né, que eu apresento, pelas lesões que eu tenho. Eu sou teimoso e estou lá todo dia na pista, né, correndo. Mas o que me faz manter esse treino? A musculação. Então, essencial. Às vezes na graduação a gente até fala, cara, você vai ter um atleta de tênis de mesa.
de peteca, de badminton, ele precisa fazer um treino na musculação. Então, musculação hoje não é moda, musculação é necessidade para o atleta, para quem quer ter uma vida saudável e uma velhice digna. A sarcopenia é um dos principais meios de comprometimento do idoso durante a velhice. E como é que eu vou evitar isso? Musculação. Então, musculação é remédio para tudo. E, inclusive, essa semana eu comentei com um colega mais próximo, eu falei, rapaz, eu estou para usar o meu laudo médico e começar a correr PCD. Porque eu posso, pelas lesões que eu tenho, e aí eu já pesquisei, eu posso correr PCD. Nunca corri. Eu tenho certeza que o dia que eu for correr, eu fazer uma prova PCD, vai ter gente, opa, pera lá, que cara dele é PCD não. Mas é porque não conhece, né, os problemas e as lesões que eu tenho. Então, se a gente começar a relatar aqui, vai ter gente que vai chorar do outro lado aí, falar, caraca, e tu tá andando. E é tão interessante que às vezes na aula eu coloco esse exemplo, né, na graduação. Dou aula lá de treinamento, de prescrição de exercício, falo, pessoal, vai chegar para vocês um indivíduo com essas características, e eu cito, o que você faz com esse cara? Aí eles falam, deixa em casa. Ou seja, não, nem atendo, porque é muito complicado. Então, todo ano, quando eu começo, aí o ano passado, final do ano, eu comecei a intensificar, a estar mais presente na academia. Esse ano a minha meta é a academia, para que o ano que vem eu comece a fazer uma periodização, e o ano que vem já está escolhi, Buenos Aires, setembro 2027, já está lá a maratona para encarar. Maratona. Lá não tem desafio. Aí depois que eu fizer a primeira maratona, eu vou pensar no desafio Cidade Maravilhosa, tentar acompanhar meu colega Adriano aqui. É um desafio complicado. Não é fácil. Um desafio não é fácil. Não é fácil. A galera chega em mim e fala, não acredita, né? Olha pra mim, é o primeiro julgamento, né? Aparência física, né? Mas tá lá registrado os históricos, né? Então, igual falando, treina que melhora, né? Então, sim. E ele corre bem, ele corre os 21 bem, corre os 42 bem. Sim. E essa questão do desgaste, né? Não sei qual que é a estratégia que ele faz de um dia para o outro, da meia para a maratona. Em 2024, eu fiz a meia, né, no sábado, e foi até meu RP, 1h40, na meia maratona lá do Rio. E minha esposa correu 5. No domingo, meu filho foi estrear nos 10. Aí o senhor vai comigo? Eu falei, caraca, vambora, né? Amigo, os 2, 3 primeiros quilômetros foi sofrido, a musculatura dolorida, até que você aquece. O sangue circula. E ele estava com 16 anos, né, foi correr, ele é atleta de natação, de vez em quando ele corre o circuito e quis encarar os 10. Aí cravou 1h1:01, né, na prova dos 10, mas assim, foi penoso para acompanhar ele, para fechar esses 10K. Aí eu fico pensando assim, cara, e para fazer a meia e depois, e tem uma, né, no sul, que é a do Beto Carreiro, que a do Beto Carreiro são 4 dias, né? Você faz 5, 10, 21 e 42. Depois 42. Nossa senhora. A do Rio também teve, né? Esse ano teve. Esse ano teve, mas não foi desse ano. Isso é interessante. Pra gente encerrar, queria que vocês deixassem aí quais as vantagens da pessoa que vai correr o circuito napolino tá buscando uma assessoria esportiva de vocês, um grupo, né, para tá correndo por vocês. Eu acho que o grupo sempre grupo, assessoria, equipe, são os termos que a gente fala. É interessante você buscar alguma, porque você tem todo um suporte, né? A descrição até o treinamento, né? Se eu não sou da área de treinamento, mas eu sei indicar pessoas da área. Então é isso que funciona. Por exemplo, cada um tem um objetivo. Um é sair do sedentarismo, o outro é por alguma depressão ou porque quer sentir melhor. Então cada um tem um objetivo. Então cada um quando chega até a mim, eu direciono, então você precisa de um treinamento melhor, você precisa daquilo. Então acho que
a equipe, assessoria ou grupo é interessante para todos, né? Agora sozinho é sozinho, né? Eu acho que e é bom assim, porque hoje você não tem ninguém para treinar, mas em grupo você tem as pessoas com afinidade que você pode chamá-las para um horário, para um dia específico e fazer um treinamento semelhante, né? Isso é bom, isso não é ruim. Até complementando, né, o que o Adriano trouxe, a vantagem é essa parceria, a união. Então, hoje mesmo eu estive no mercado, aí a atendente viu que eu estava com a camiseta, né, do grupo. Você é lá do Corujão? Sim. Como é que funciona os treinos? Aí você foi explicar e tal, eu gosto de correr, a primeira etapa não consegui participar, não deu para fazer a inscrição, mas eu corro sozinho, tem vezes que dá desânimo. E realmente, às vezes você fala assim, cara, mas sair sozinho para correr na madrugada, fim de tarde, local, onde? Então, quando você tem um grupo, você já tem essa afinidade. E como foi colocado, nós temos lá os treinos que são realizados de segunda a sexta. Então, alguns horários específicos que nós atendemos o grupo, um treinamento em grupo, mas tem colegas que vão em outros horários dentro, né, ao longo do dia, das 6 às 21 horas, que vão em um outro horário, mas nunca vai só, porque ele tem um outro colega, descobriu um outro que também treina naquele horário, e ali você tem toda essa parceria. E final de semana, por exemplo, nós temos um pequeno grupo que faz o longão sempre ao sábado. Nós temos outros 3 pequenos grupos que fazem longão separado, Miranápolis, Daia, entre outros locais, Joanápolis, sempre aos domingos de manhã ou no final de semana, final do dia. Então eles vão se interagindo, se integrando, e isso viabiliza muito. Hoje, dentro do nosso grupo, ainda, né, além de ter um espaço específico destinado para o treinamento, toda a assessoria, tem eu como professor, tem o professor Kevin, tem o professor Fred que nos auxilia em alguns momentos. Aí nós temos toda uma estrutura da universidade que voltada para o atendimento desse nosso público, seja na área da fisioterapia, da nutrição, da psicologia. Toda segunda, por exemplo, nós temos um encontro pós-treino na pista. A gente reúne com o grupo da psicologia, trabalhando temáticas, né, que pode contribuir com o processo de evolução, não só como atleta, como corredor, mas também como pessoa, entre outros benefícios que se tem. Então hoje, independente, né, da assessoria, hoje nós temos aí Circuito Anapolino, bate 52 grupos, né, Adriano? Sim. De assessoria, de grupos de corrida. Então, e daí você vê também, percebe a crescente. Né? Quando começou não tinha nenhuma, surgiu outra, isso vem crescendo, e hoje nós já ultrapassamos a barreira de 50 grupos de corrida dentro do Circuito Anapolino, que é responsável hoje por 50% do público participante da corrida. As primeiras corridas eram as academias mesmo. Eu montei tenda demais lá. Sim. Era só as academias, né? E as próprias academias hoje estão criando os grupos de corrida. Eu queria parabenizar vocês pela organização. Hoje eu corro na equipe da Dr. Ones, né? Mas já correndo no Corujão. Até a gente correu uma vez lá na chácara sua, você lembra? Lembro. Então, assim, é muito bem organizado, todas as corridas, a assessoria que vocês fazem da busca de chip e tal, a alimentação lá, a hidratação. E obrigado pelo ter aceitado o convite, estar participando aí do Zcast, tá? Espero vocês aqui mais uma vez. Eu agradeço, Jorge, pela oportunidade, e para quem está assistindo, vem correr. Isso aí, parabéns aí pelo programa, né? Então, pela oportunidade de nos convidar e estarmos aqui presentes para esse bate-papo. Estamos à disposição para outras, né, oportunidades. Né? Sim, obrigado, Fábio, pela parceria de sempre. E a próxima etapa é dia 26. 6. As inscrições? Deve abrir próximos 8 ou 9 aí. Mas a inscrição acaba em 2, 5 minutos, né? Não, agora... a primeira etapa foram 16 minutos. 16 minutos. É rápido demais. Nós já tivemos etapa aí que esgotou em menos de 10. Menos de 10 minutos. 6 mil inscrições. 5 mil, 6 mil. É muito rápido. É muito rápido.
pessoal já tem que ficar atento, ligado ali, para na hora que abrir, já garantir. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado. Pessoal, chegamos em mais um final. Tchau, muito obrigado. Até a próxima.